Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim, e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia, e acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação à minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu tô muito feliz por ser aluna dele, porque eu tô estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você acaba lá, é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. Potes de pensamentos divinos, que são as letras hebraicas. Essas letras hebraicas não é muito bem como a gente entende a questão de anjo. Esse nome anjo nem existe no hebraico. Isso é uma forma que nós usamos aqui e copiamos do cristianismo. E o cristianismo é uma somatória de várias outras religiões, incluindo inclusive a Torá. É uma mistura, sincretismo religioso. Pois bem, o sincretismo religioso, ele tem a ver também com a cultura, porque a cultura em si, ela muitas vezes desemboca sobre a religião, dependendo em qual parte do globo iremos estar. Pois bem, mas a cultura em si, geral, de um povo, não tem problema nenhum. Não tem problema se um índio bota um cocá, dependendo de qual é a intenção do que ele faz isso. Então, a cultura em si, se não tivesse carregada de questões religiosas, como uma pessoa se veste ou não, não tem problema nenhum. Em relação, lógico, ao equilíbrio, né, nas vestimentas, que a gente sabe que tem que ter por causa do ego. Se não tivéssemos ego, todos andaríamos nus. Mas como temos ego, não podemos chegar e andar nu, porque é estranhamente constrangedor para algumas pessoas, para outras não. Então, a cultura e, enfim, a multiplicidade de ideias sobre essas culturas não tem problema algum. Até o Eterno, ele gosta da diversidade. Não, ele faria todo mundo igual, não é? E não há, nesse aspecto, nem na alma e nem no físico, igualdade. Somos diferentes. O que vai padronizar a Torá não é a cultura, mas a intenção, ou seja, a recepção ou a doação.
Como a gente viu nos capítulos anteriores, formas de ascensão em relação aos selos divinos, isso significa que quando eu abro a Torá, eu tenho os nomes divinos, eu devo entender que essa Torá ela é feita de potes de pensamentos divinos, e esses pensamentos divinos, eles são anjos. Exatamente. Cada nome que tem dentro da Torá são potes divinos, de pensamentos divinos, que vão me trazer a ligação a vários sistemas. Cada 3 letras é considerado um anjo. Cada parte da construção da palavra, veja a palavra bará, ou criou, ela não é, dentro desse sistema um anjo. Veja, aqui eu tenho o Beit, que formou a força desse anjo. Ok, qual é o anjo? O anjo criador. Mas aí eu penso, poxa, então significa que existem vários anjos, vários deuses? Não, mas são níveis de formatação das letras hebraicas que criarão esses anjos. Então, o anjo Bará, Beit, Resh, Aleph. A parte interna do anjo é o corpo, e a parte externa são as asas. Muitas vezes, a gente tem na Torá uma linguagem antropomórfica. Isso é algo perigosíssimo sem o Zohar. Como que a gente pode entender isso? Olha, o fulano de tal viu a imagem, né, o Ezequiel, e eis que ele estava no local, ele viu a imagem, ele viu as rodas, ele viu a cara de um boi, a cara de uma águia, a cara de um homem, e, enfim, ele viu ali toda aquela coisa. Aquilo ali não é real. Veja, a Torá se conformou ao nosso nível, e agora ela tem que fazer uma construção para que nós possamos ter uma base de extração dessas ideias. O que tem mesmo configuração profunda ali é os anjos envolvidos ali, que são letras hebraicas, ou seja, se são potes de pensamentos divinos, significa que esses anjos têm divindade, têm um nível representativo. Muitas vezes de uma forma negativa ou positiva. Só que nós devemos entender que o negativo também faz parte do tratamento, como nós vimos anteriormente. Se uma pessoa deseja o seu bem-estar ou tem medo disso ou daquilo, a primeira coisa é que ele não acredita no Criador, não 100%. Quando algo contrário ao que ele acredita acontecer, logo ele abandona a Torá. É o que acontece aí de montão. Aí logo ele vai seguir outra religião. Ou seja, uma religião é uma configuração antagônica à Torá, seja ela qualquer uma. Desde o judaísmo, veja, tudo tem ismo. Acha a palavra judaísmo na Torá para mim? Não tem. Acha a palavra cristianismo? Não tem. Islamismo também não tem. Essas 3 são consideradas religiões. As outras não são consideradas religiões. Então, não tem essas religiões dentro da Torá. O que tem na Torá é um sistema chamado Adão, que também não é um homem, é um sistema de retificação, que descreve a árvore sefirótica. Quando eu descubro, então, que não há formas no mundo espiritual, e aí é que Deus fala, olha, tome muito cuidado, porque vocês não viram imagem nenhuma. Na verdade, lá está escrito assim, tome muito cuidado e guarde muito a sua alma, que você não viu imagem nenhuma. Isso me proíbe de criar imagem, mas isso não significa que o Boré não vai criar uma imagem, muitas vezes até codificada, para que eu possa entender um assunto. Desde o momento que eu entenda que nenhuma partícula de poeira desse mundo entra nos mundos espirituais. O que vai entrar no mundo espiritual é a minha intenção e a minha alma, se assim entrar, se eu chegar a esse nível de doação. Quando eu chego nesse nível de doação, ou pelo menos eu começo a querer começar a consertar meu masal, então eu vou começar a ascender, mas eu só ascendo até onde
eu tenho nível de doação. O nível de doação que eu tenho é que vai ali colocar a porta para mim entrar em certos anjos. Outros anjos eu não vou acessar. Então, tudo isso está ligado. Ah, mas aí eu chego ao estágio de doação sozinho? Não, eu dependo do boleto. Ele que vai criar. Ele vai criar desde o momento que eu crio a tela. A tela ela pode ser escrita, reescrita, apagada, reescrita. Com isso, eu vou fazendo cálculos. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, por isso que a Torá é gramática, é através de cálculos, desejos. Por exemplo, como que a gente pode usar uma situação tão simples para definir algumas coisas em relação a isso? Eu tenho um pedaço de bolo lá na geladeira, né? Um bolo de chocolate, ou sei lá, o sabor que você goste. Então, eu tenho vontade de comer aquele bolo. Eu estou no segundo andar da minha casa. Aí o desejo está dentro de mim. Será que meu desejo me impulsiona a ir para o primeiro andar, abrir a geladeira, tirar um pedaço daquele bolo, botar num prato, comer, depois lavar o prato? Tem gente que deixa para a esposa lavar, né? Tem você é como, né? Então, e tem a esposa que não gosta que o marido lave, né? Então, tem umas coisas aí, veja, são um monte de coisas. Agora, tudo bem, esse desejo se cumprimentou. Agora que eu cheguei no bolo, eu penso, se eu comer esse bolo, eu vou engordar? Se eu comer essa quantidade de açúcar vai fazer mal para mim? Eu consigo resistir? Se vai fazer mal, se realmente não é algo bom para a minha saúde, o que é maior, o desejo do sabor ou eu vou continuar resistindo a não comer esse bolo? Ah, mas tudo bem, eu posso comer o bolo, mas talvez se eu não comer um pedaço tão grande como eu desejo e resisto a comer esse pedaço, eu posso comer um pedacinho que talvez não me faça mal algum. Isso vai ser construído em toda a nossa personalidade, nossa vida. Quando a Torá ela descreve, e eis que Deus viu que era bom, é bom. E eis que Deus viu que era muito bom, é ruim. Porque tudo que é muito bom é um oferecimento da divindade para ver se a gente sai da Torá e desentoa da Torá. E tudo que as pessoas fazem nesse mundo é muito bom, porque senão elas não fariam. Isso quer dizer que as pessoas querem sempre um desejo maior. Na verdade, elas vão na geladeira, vão decidir, olha, eu gasto energia, vou na geladeira, eu não vou comer só uma fatia de bolo, eu vou comer todo o bolo. Isso significa que o prazer daquele sabor, aquilo que ela vai obter com esse sabor foi excelente. Mas, dependendo da sua saúde, etc., no geral vai causar um mal à pessoa pelo excesso. Assim são os nossos desejos de recepção. Quando alguém vai fazer um adultério, ele quer um excesso de prazer. Ele não quer só o prazer ele quer o prazer da conquista, ele quer o prazer de se sentir, não é, proeminente, que ele consegue aquele outro ser para se envolver com ele. Ele quer existem várias coisas envolvidas, mas é bom, vai ser bom para ele. Se não fosse bom, ele não iria fazer. Mas aquilo vai gerar um mal para a alma dele que não se imagina. A mesma coisa é quem rouba. A mesma coisa é quem mente, também tem prazer para mentir. E a mesma coisa é quem fala mal, quem faz lachão hará. Tudo isso são desejos muito bons, né? Agora, eu posso criar uma tela de resistência. Deu a vontade de comer o bolo. E eu não desço para pegar o bolo. Eu nem abro a geladeira para pegar o bolo. E talvez eu nem tenha comprado o bolo. Só que muitas vezes não depende só de você comprar o bolo. Então, essa tela de resistência que eu tenho que criar, ela é minha. Veja, não estou falando aqui que você não vai comer o bolo, não estou falando isso, gente. Eu estou fazendo só uma análise, uma questão do que acontece dentro de tudo, dentro de nós.
A Torá, por si só, é um livro desses sentimentos, desses desejos de recepção ou doação. Então, tudo que é muito bom vai me afastar da Torá. Por isso que eu devo escolher aquilo que realmente vai ser importante para mim, aquilo que realmente vai me ajudar na minha caminhada. E conforme eu vou fazendo uma tela anti-egoísmo, vamos ver aqui, como que, poxa, mas eu quero comer o bolo. Eu quero ter a disposição para descer e comer o bolo. E eu quero que esse bolo não me faça mal. Então eu mudo a intenção. Eu vou adoçar um pouquinho o meu dia, porque agora eu vou comer esse bolo, vou sentir esse sabor para estudar a Torá. Foi para isso que a Hashem criou esse bolo, não é? Então eu vou lá e vou comer o bolo, mas eu posso dividir esse bolo com outras pessoas. Talvez quando eu for comer o bolo, eu não pegue o maior pedaço. Olha, tem gente para comer esse bolo. Tem gente que também precisa até mais do que eu para comer esse bolo. Então eu começo a pensar no outro, começo a pensar no geral, e começo a pensar como o Deus que eu sirvo ele é tão maravilhoso que ele mesmo é que dá tudo para todas as pessoas. E eu começo a querer ser igual a ele. Eu começo, então, a selecionar aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. Porque, no final, se eu escolho tudo aquilo que é muito bom, que seria ficar com o bolo todo e satisfazer aquela minha vontade, eu divido. Ainda que no início possa ser extremamente difícil eu fazer isso, porque eu ainda sou muito guloso, eu tenho muita vontade de fazer aquilo. Quando você começa, então, a perceber que você tem que ser doador, você tem que pensar milimetricamente, porque mesmo que você tenha tomado todas essas atitudes em descer, todos esses desejos, eles são calculados, eles têm uma densidade dentro de nós, no primeiro momento. E com o tempo, eu criando uma tela, ou seja, eu estou dizendo, não, Borê, nem tudo que o Senhor vai me dar, eu tenho que aceitar. Porque pode ser que esse pequena coisinha aqui vai me distanciar da tua Torá. E aí pode ser, como eu muitas vezes construo com vocês, que você receba aí, olha, não é um bolo, é uma boa, né? Um bom emprego, um bom casamento. Eu vou casar com tal pessoa, estou apaixonado. E é o amor da minha vida. Mas aí ela não gosta muito de Torá. Ela nem sabe o que é isso, nem quer. Aí quando tiver um dia que eu quero estudar a Torá, eu quero estudar a Torá constantemente, ela vai falar assim, não, eu quero ir no cinema. Você fica todo os final de semana, eu não quero gastar meu final de semana estudando a Torá, eu quero ir para o cinema, eu quero ir para a praia, eu quero ir para o shopping. Você vai comprar um livro de Torá, um livro de estudo? Não, eu queria um vestido tal, ou um perfume tal. Isso aí é uma bobagem. A pessoa já criou um problema para a vida dela. Ela não teve uma resistência para resistir àquele teste divino ali. O amor, que é biológico, não é da alma, lógico, 3, 4 anos se acabou. Não teve Torá e teve uma perda significativa de poder estudar Torá em paz ou construir, não é? A tela de se afastar dessas coisas. Porque, no final, o cinema, o churrasco, o chopp são desejos transitórios. Você acabou de comer o bolo de chocolate, uau, acabou, não tem mais desejo. Vai ter que agora criar um novo desejo mais forte para que você possa se sentir satisfeito. E aí a gente sabe o leque de desejos que pode surgir dentro do ser humano. Significa que quanto mais desejos nesse mundo, mais ego, mais recepção, mais longe do Boré. Se eu agora crio a tela e falo, não, eu tenho que escolher algo que vai me levar para a Torá. Foi o que Leia fez. Leia, sendo irmã, alma gêmea de Esav, ela era louca por Esav. Se ela visse Esav, certamente ela cairia nos braços de Esav
porque era uma questão de ligação de alma, de corpo, era uma coisa fora do comum. Era como se esse mundo se transformasse em algo mágico. Só que ela, muito sábia, irmã de Rahel, ela falou não, ela começou a chorar e fazer rezas e rezas para que o Eterno não permitisse que ela casasse com Esav, porque ela sabia que Esav ia estragar a alma dela. Ela sabia que quando ela fosse estudar a Torá, o Esav, não, vamos dar uma viajada lá no outro povo, tem muitas coisas boas lá para a gente pegar, a gente mata todo mundo, eu ando aqui com 400 homens, eu tenho autoridade, e a gente saqueia tudo para a gente, olha quanta coisa boa a gente vai viver, pegamos uns escravos lá, e assim é a vida. Nós temos que criar, então, como ela, falar assim, não, eu não quero isso não vai agregar nada para o meu estudo de Torá. Agora, como eu disse anteriormente, o que agrega para o meu estudo de Torá? Ah, Moré, agora eu consegui um bom trabalho, eu vou conseguir comprar mais livros, eu vou conseguir ter mais tempo para estudar, ou eu vou pensar assim, olha, eu vou, num nível aqui, né? Eu vou começar a trabalhar e eu vou começar a fazer um processo para que eu tenha mais estudo de Torá. E aí você vai conseguir consertar sua alma. Então, agora, o que são essas coisas? Tudo criado pelo Borei, os baus, os bons pensamentos, as boas, as más situações para te testar. E aí você pode falar, poxa, isso é verdade, lógico que é. Porque foi o que aconteceu com Bilam, como a gente já citou várias vezes. Veja, Bilam serviu o Eterno, diz lá, ele pensava que falava com o Eterno, mas falava com Elohim. E, num primeiro início, ele foi lá dormir, falando que ia falar com o Eterno, mas falou com Elohim. Elohim falou para ele não ir com aqueles serviçais. Ué, a gente pode, não era para ir com aqueles serviçais. Aí ele falou, não, eu não vou. O Eterno, olha a obediência, ele falou para mim não ir. Foi então mandado maiores príncipes, homens com mais proeminências. Aí ele fica assim em dúvida, ó, agora é um milagre. Ele poderia ter escolhido ter ido ou não ter ido. Como ele era um grande feiticeiro, ele viu aquilo ali como uma benção. Ela falou, não, deixa eu perguntar de novo ao Eterno, eu não posso fazer nada sem a permissão do Eterno. Ele foi lá e falou com Elohim. Elohim falou, vai. E quando ele foi, ele se viu num problemão, porque a burra, né, a jumenta dele começa a falar, e era porque o Satã estava na frente da jumenta para matar ele. Só que ele não tinha percepcionado. A jumenta se arriou embaixo dele e falou, eu não vou mais. Ele começa a brigar com a jumenta fala, poxa, eu não te servi até hoje, por que você está querendo me bater? E aí a visão dele é aberta, ele vê o anjo com a espada desembaiada, quer dizer, ele já estava agora sobre o aspecto de Satã, não tinha como ele correr. E ele ia ser levado pelo Satã até a correção. Só que ele não consegue, ele vai usar o seu desejo de recepção, ao invés de abençoar, ele começa a amaldiçoar. Então, olha a ideia, ele sobe em 7 altares, 7 sefirotes para amaldiçoar, ou seja, trazer recepção para dentro dessas sefirotes. Como ele usava as forças impuras e achava que estava usando as forças puras, ou seja, o desejo de recepção, ele então vai tentando amaldiçoar Israel. Israel não foi amaldiçoado. Inclusive, uma das bênçãos que ele tentou amaldiçoar, e o Balaque ficou muito chateado com ele, foi o Matovu, que é feita, veja, por Bilam. Ele vai olhar para as tendas de Israel, vai falar como é organizada, não é? E essa Torá, como etc., ele dá uma bênção. Aí o Balaque vira para ele, olha, mas eu estou pagando para você amaldiçoar, mandei todo aquele pessoal atrás de você, você está bem dizendo. Aí ele fala assim, mas como que eu posso amaldiçoar a quem Deus quer abençoar? O que está mostrando ali para a gente? Se as pessoas estiverem dentro do conceito certo, subindo nesses graus espirituais, não tem nenhuma força que vai tirar ela desse caminho. Aí é quando a gente entende, então, por que Jacó
ele tinha que ser abençoado pelo lado negativo. Ele era Yaakov, o anjo negativo agora se torna um anjo protetor. Não que ele vai deixar de tentar ter vencido Yaakov, ele tentou vencer. Inclusive, feriu a coxa de Yaakov. Na verdade, o membro sexual de Yaakov. Mas ele estava fazendo o papel dele. Isso eu não estou falando que ele é bom também. É ruim, é difícil, mas é ali aonde nós temos que lutar. E onde está essa força desse anjo? Dentro dos sistemas de ego. É aí que a gente vai entender que a Torá fala também para fazer os sacrifícios para os 70 anjos das nações. Esses sacrifícios são o que? O ego. E o ego é metaforizado na Torá como gordura. O que é gordura? É tudo aquilo que a gente come e não usa, fica guardado no nosso corpo. Porque a gente comeu em excesso. Ou comeu em excesso, ou comeu e não gastamos essa energia. Então, essa gordura que fica, que era para ter sido gastada, fica ali. Não é? Né? Na questão espiritual é isso mesmo, é a recepção. Você está guardando para você mesmo, você não divide o bolo, você, né, quer vender estudos de Torá, quer vender estudos de Cabalá, se você pode ajudar, você não ajuda. Né? Você vai guardando as coisas, né? A troca, às vezes, um livro, uma ajuda, uma tzedaká que pode salvar a sua vida. Pode comprar um livro, troca um livro. Ah, é muito difícil eu comprar um livro, é R$ 120, R$ 200, mas vai lá, senta numa mesa, come uma pizza, um churrasco, você gasta R$ 200, R$ 300 ali. Ah, é muito bom, realmente é. A mulher gostou, o filho gostou, mas acabou. E aí, quando é para estudar, comprar uma coisa para você, um livro, algo, você não gasta, você não quer, você não monta. Isso não é prioridade para você. Tudo isso faz parte exatamente do que vai acontecer em relação a esses estudos de Torá e prioridade. Aí você troca esse bolo por uma questão de tempo que você pode estar estudando a Torá ou um tempo que você pode estar tendo prazer com outra coisa, vendo um filme, conversando no WhatsApp, sabe-se lá o quê? Você não priorizou a sua vida para a retificação da sua alma. Por quê? O sistema também te enganou. Agora não é assim, é fé. Eu tenho fé e eu acredito desse jeito e acabou, mas não é assim. A configuração está errada. Quando nós começamos, então, a adentrar no mundo dos espirituais e as meditações, elas não podem ser de qualquer maneira. E nem sempre que a gente tem uma revelação divina, às vezes é só para a gente, pode ser um aviso para outra pessoa. Por isso que eu peço para as pessoas assim, meditou, falou qualquer coisa, aí quando a pessoa vem me perguntar, o que vai acontecer comigo? Às vezes pode ser, quando os profetas tinham visões ali, não era para eles, ele não falava assim, olha, Deus vai me abençoar, eu, Jeremias, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer isso. Não, ele falava, olha, povo de Israel, se você for por esse caminho, vai ser isso, isso e isso. Mas se vocês não se voltar... Veja, a profecia era para outra. Era para outra pessoa. Mas a gente acha sempre que é para nós, e pode ser também um grau espiritual que a gente está subindo. Isso já é uma coisa egóica. Eu achar que toda vez que eu vou ter uma construção espiritual, eu vou ter só para mim. E outra questão ainda, é até quando nós recebemos a presença divina e guardamos para nós. Aí eu sirvo a Deus para sentir Deus, já é egoísmo. Eu tenho que servir o Eterno pelo bem do Criador. Mas existem 2 mandamentos na Torá. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? Primeiro Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Porque eu não posso amar Deus e dar nada para Deus, a não ser aquilo que eu dou para o meu próximo, aquilo que eu ajudo o meu próximo. Qual é a maior ajuda que eu posso dar para o meu próximo? A maior tzedaká é ensinar o Zohar Kadosh, ensinar a Kabbalah. Isso é a maior ajuda. Porque quando você
está fazendo isso, você está ensinando as pessoas a criarem a sua tela de resistência, a recepção para si mesmo. Então, isso significa, amor, é que agora eu tenho que ser pobre, não posso ter dinheiro, não posso ter um carro, não posso desejar uma casa. Não, não é nada disso. O que está falando para você é para você mudar a sua intenção, que tudo que você tem na sua mão é para servir o Boré, e não para servir os seus desejos. Então, vamos lá, uma pessoa pode ser rica e ajudar no estudo da Torá, ajudar, sabe? Vamos construir estivotes, vamos preparar moréis, vamos, sabe? Vamos, sei lá, vamos ajudar a Torá a se desenvolver, porque no final isso tudo vai ficar aí. E foi para isso que Deus mandou a Parnassá para você. Só que quando uma pessoa fica rica, o que ela pensa? Ela junta o dinheiro todo no banco, ela está tranquila ali no seu mundo, aí vai investir mais nisso, vai montar mais aquele negócio, mais aquele outro, etc. Pode ser até que ela entenda, olha, é o que a maioria de nós entende, ou se não a totalidade, eu vou fazer a vida da pessoa ficar mais fácil e ajuda aquela pessoa. Quando, na verdade, você deveria ajudar os estudantes de Kabbalah, os estudantes de Torá, para que tenha mais estudo de Torá, porque quanto mais gente estiver estudando a Torá, não é? Mais esse mundo vai ser consertado. E aí lá de cima vai falar assim, ah lá, fulano de tal está cumprindo a missão dele. Mas isso não significa que é só quem tem dinheiro. Pessoas que têm tempo, pessoas que podem estudar, pessoas que podem rezar, pessoas que elas se colocam 100% dentro disso. Por isso, na hora da meditação, eu vou fazer a meditação, eu não posso ir para receber. Se eu estou indo para a meditação para receber, o que vai acontecer? Eu estou antagônico aos mundos divinos. Então, eu tenho que ir para as meditações para doar. Toda a energia que eu conseguir receber, eu não guardo para mim. Essa energia eu já tenho que ir automaticamente, como um tubo, deixar passar por mim. Porque se eu deixo como um tubo a água passar, isso é divindade, eu nunca vou deixar de passar. E essa água vai me curar em todos os aspectos. Isso significa que eu só vou conseguir ser curado, ter prazer nessa vida verdadeira de Torá se eu sou um doador. Se eu não faço isso, eu congelo os tubos superiores e essas bênçãos não descem mais. Não tem Olam Rabá, não tem nada disso. Eu transfiro isso para a religião, eu transfiro que se eu botar talit, se eu fizer isso, que Deus... Não, tudo é interno. E aí, quando eu começo as meditações, eu começo a acessar mundos espirituais, não é? E esses mundos espirituais, eles vão ser abertos. Foi nisso que os nossos sábios, não é? Eles começaram a construir as questões das letras hebraicas. Então, quando um sábio falava, olha, eu vi o anjo X, eu vi o anjo Y, isso significava que aquelas letras, sabe, se abriam para ele, não é? A letra se abria. E aí, quando começa as escolas, como a gente viu, não é? Então, eles viam, começaram a percepcionar as letras hebraicas, eles começaram a ver e sentir as letras desses anjos. Por exemplo, o anjo Nupiel, Deluquiel, que eram formatações de letras hebraicas. Então, eles viam lá o Dalet, não é? O Nurpiel, né? Ele via o Num, eles viam o Vav, o Reish, o Pei, o Yud e o Lamed. Então, eles viam essas letras lá. Aí, daquelas letras, se passava a informação para a sua internalidade. Só que eles não conseguiam acessar se eles não chegassem no nível de doação total, ou seja, ser próximo ao que o Boré é. Mas, para isso, é o que ele falou, olha, terra, terra, egoísmo, egoísmo, recepção, recepção. Vocês consomem as grandes almas. No final desses 6.000 anos, vai ser tudo retificado. O homem vai perder esse desejo de doação, que é mantido pela LILIT, é a demônia, que causa no homem. Homem, quando eu falo homem, não é só homem, a mulher também, o desejo de recepção. Por isso que tem escrito
lá no livro de Zacarias 9, 9, 10, 10, 9, uma coisa assim, que Machia montaria numa, né, numa mula, numa jumenta ali, né, no jumentinho, na verdade, filho de uma jumenta. Por quê? Uma mula, porque esse animal ele não pode, de forma nenhuma, ter filhos, exceto em certos casos. Mas mesmo quando ela tem filho, os genes daquele animal não é como se fosse de um filho, ele é como se fosse de uma irmã. Existe, então, uma consideração que tem que ser analisada ali, que é espiritual, ou seja, Machia vai montar sobre a demônia, ali, LT, e aí por que ele vai montar? Vai acabar com a força dela. O que é Machia? Consciência espiritual. Todos os seres humanos vão conhecer Zohar Kadosh, não é? Vão montar sobre, todos juntos, sobre essa força, vamos conseguir mexer juntos no Masal, agora não somente individual, mas coletivo, e o desejo de recepção não chega mais aqui até a gente. Ele vai ficar nulo. Ele vai ser a mesma coisa que acontece durante o período de vida. Você acorda, nasce como criança, não tem desejo sexual. Pode ser que ali no início você tenha curiosidade. Quando você chega ali na época da adolescência, aí sim você começa a ter desejos sexuais profundos, né? Faz parte da composição do ser humano, se tudo estiver bem. Né? E conforme vai envelhecendo, né? Você vai chegando aos 50, 60, você não tem mais aquela intensidade, aquilo vai diminuindo, você vai vendo que aquilo ali não é mais como quando você era jovem. Na verdade, o desejo sexual, isso vai acontecer também na questão de todo o nosso cosmos, de todo o nosso mundo. Porque, na verdade, quem causa todo esse mal no mundo são os egóicos. Então, o planeta Terra ele se divide em duas espécies, dois tipos de seres humanos. Os egípcios, que estão sob o poder do faraó, que é o ego, que não deixa de ser o eterno, assim como Lavan também não deixa de ser o eterno. E existem os israelitas, os judeus, que falam que é judeu, mas é Israel e Israel, quando a palavra é separada, Israel, direto ao amor, direto à doação. É isso que o mundo é formado desses seres humanos, aqueles que conseguiram vencer e aqueles que não conseguiram vencer.